Fala, turma. No vídeo anterior, eu explorei a diferença entre motivação e disciplina e eu tentei deixar claro que a disciplina não é algo que você possa voluntariamente buscar por si mesma. Ou seja, tá me faltando disciplina para treinar, tá me faltando disciplina para ler todo dia, para estudar. A disciplina, na verdade, ela é uma consequência de um comportamento motivado. Ela não é a causa do comportamento. Você não faz aquele comportamento porque você é disciplinado. Você é disciplinado porque você faz aquele comportamento. Então existe uma diferença aí, né? Ela é uma consequência, ou seja, ela surge depois. Depois do quê? Depois de você ter estabelecido para si mesmo um motivo, né? A motivação, ela é um motivo, ela é uma razão lógica do porquê você está buscando aquele comportamento. Por lógico, eu quero dizer, ela é um motivo. Às vezes ela não é um bom motivo, mas ela é um motivo. Então, por exemplo, a pessoa que procrastina, a procrastinação, enquanto crônica, né, no momento que ela vira um hábito, existe um motivo por trás da procrastinação. Existe um motivo por trás dos hábitos que são ruins para o teu corpo. Por exemplo, os vícios. A pessoa fuma ou a pessoa bebe muito. Existe uma motivação por trás. Às vezes ela é subconsciente, às vezes você não se dá conta dela. Mas a gente pode traçar ela dentro da mente, né? No sentido de que existe algum tipo de benefício que você está obtendo daquele comportamento ruim. Pode ser que você colha muitos malefícios, tudo bem? Mas dizer que você faz um comportamento sem colher um único benefício, isso não acontece, né? Os vícios eles estão relacionados a isso. Então, o propósito do vídeo anterior e o propósito desse vídeo também é tentar mostrar quais seriam estratégias através das quais a gente busca a motivação, ou seja, como encontrar bons motivos para fazer coisas boas. Eu quero treinar, eu quero ler todo dia, eu quero estudar, eu quero fazer dieta, eu quero me preparar para uma determinada prova, para um concurso, o que quer que seja. Como que eu encontro bons motivos para fazer isso e, principalmente, como que eu encontro motivos que de alguma maneira favoreçam o comportamento disciplinado. Em outras palavras, às vezes você encontra um motivo que ele pode até ser um motivo bom, mas ele vai traçar estratégias para você que vão ser estratégias de um tipo, que vão alcançar um tipo de objetivo, e quando na verdade você está buscando estratégias de outro tipo que vão te causar a disciplina. Tudo bem? Então, as estratégias que vão causar a disciplina, ou que vão ter a disciplina como consequência, elas são, de acordo com os vídeos que a gente viu no passado, né? Elas são estratégias baseadas em jogos infinitos. Enquanto que os motivos, por mais nobres que sejam, se eles forem motivos finitos, você não vai conseguir adquirir disciplina. Tudo bem? Uma maneira de resumir isso numa frase que eu gostaria de ter usado no vídeo passado e eu acabei esquecendo, é um ditado que diz assim: aquele que não vê a casa pronta não aguenta a obra. Então pense nisso. Aquele que não vê a casa pronta, ele não aguenta a obra. Por quê? Porque a obra é um processo doloroso. A obra é um processo estressante. Você perde o sono, você perde dinheiro, coisas dão errado, peças quebram, entendeu? O pedreiro lá não vem no dia e atrasa e não sei o quê. É uma sequência muito grande de estresses, tudo bem? A pessoa só consegue persistir na obra, na reforma da casa dela, se ela tem dentro da cabeça dela uma visão muito clara de como aquela casa pronta vai ficar. E ela precisa ficar recorrendo a essa visão, que é uma espécie de um sonho, tudo bem? É uma visão, literalmente uma visão, uma aparição, como se fosse uma visão milagrosa. Você precisa recorrer a essa visão para conseguir ver o motivo pelo qual você está enfrentando aquele estresse. Tudo bem? É a mesma coisa com o empresário que abre uma empresa. Ele quer empreender, ele é um empreendedor, então ele abre uma empresa. Ele precisa ter uma visão da empresa dele no futuro, ganhando muito dinheiro e sendo uma empresa reconhecida no campo dele, para poder aguentar os primeiros meses, ou talvez os primeiros anos daquela empresa dele, não dando em nada. É a mesma coisa aqui nesse canal. Eu tenho, no momento, 60 inscritos. É muito pouco, é quase nada. Né? Então, poxa, por que você está fazendo isso, Wagner? Por que você está gravando esses vídeos se ninguém está assistindo? Porque eu tenho a visão de que um dia as pessoas vão estar assistindo mais. Eu tenho a visão de que um dia esses vídeos vão ser relevantes para um número grande de pessoas. E eu preciso passar pela etapa de ter quase ninguém assistindo e ter zero reconhecimento, digamos assim. Eu não estou buscando reconhecimento com esse canal, mas eu preciso gravar mesmo que ninguém esteja assistindo, porque eu tenho a visão de que um dia as pessoas vão assistir. Então, só com essa visão de que um dia esses vídeos vão ser relevantes para alguém, é que eu consigo aguentar esse período no qual eu gravo os vídeos e praticamente ninguém assiste. Tudo bem? Então, quem não vê a casa pronta não aguenta a obra, e é justamente sobre isso que a gente tem que falar hoje. Sobre a criação de bons hábitos, hábitos que serão duradouros e principalmente hábitos que trazem benefício para a tua vida,
muitas vezes vão passar, ou quase sempre vão passar por um período no qual aquele comportamento vai ser doloroso, aquele comportamento vai ser estressante, ou vai ser chato, ou vai ser tedioso, ou vai ser uma coisa que você vai tentar evitar. E você não pode tentar evitar isso. Você precisa abraçar esse tipo de sensação no sentido de chegar do outro lado. Chegar do lado em que a empresa está bem sucedida, em que a casa está pronta e que o meu canal do YouTube está cheio de inscritos. A gente não pode chegar direto na casa pronta. A gente não pode chegar direto na empresa bem sucedida. Você tem que passar por essa fase inicial. Tudo bem? Então, uma maneira de ver isso seria pensar que você precisa buscar recompensas. De alguma forma, você quer recompensar o teu esforço. Tudo bem? Você vai se esforçar, vai ser doloroso, vai ser cansativo, tudo bem? E como que você acha um motivo para se empenhar naquela dor e naquele esforço? Bom, de alguma maneira você vai ser recompensado por aquilo, tudo bem? O que nem todas as pessoas percebem é que existem dois tipos de recompensas, tudo bem? Existem recompensas intrínsecas e recompensas extrínsecas. Então vamos pensar primeiro nas extrínsecas, né? Elas são um exemplo mais fácil. Recompensas extrínsecas são coisas que são mais ou menos palpáveis no nosso mundo ao redor. Então, normalmente podem ser objetos, podem ser coisas, tudo bem? Que você pode ganhar, ou que você pode comprar, ou que você pode presentear alguém ou presentear a si próprio, tudo bem? Então, diga assim, eu vou comer essa salada porque depois da salada eu vou ganhar um doce. Isso é uma recompensa extrínseca. Você está associando o comportamento de comer a salada, que de alguma maneira é ruim para você, com receber uma recompensa no final, tudo bem? Que recompensa é essa? Comer o doce. Se você não recebe a recompensa, você não faz o comportamento. Isso é claramente o que o pessoal faz com adestramento de animais. Então, essa recompensa extrínseca, ela está muito próxima de um adestramento. Você vai tentar ensinar um animal a fazer um truque, sentar, rolar, deitar, etc. Você tem os petiscos na mão. E pode ser que depois que o animal está muito bem treinado, ele não precise mais receber aqueles petiscos, porque enfim, ele está condicionado a fazer aquilo. Mas no começo, ele só vai repetir o comportamento que o adestrador dele está querendo que ele faça se ele receber uma recompensa, tudo bem? E percebam, a recompensa tem que ser positiva. Você tem que dar um petisco para ele. Não adianta você bater nele quando ele não faz o comportamento. Porque tudo bem que, por um lado, a recompensa, vamos dizer assim, a ausência de dor, né? Ela seria um benefício tão bom quanto o ganho do prazer, digamos assim. Então, eu não apanhar é um comportamento, eu buscar não apanhar me leva para um comportamento. Tudo bem, isso é válido em muitos casos. Mas é muito mais difícil você treinar um animal por meio da dor e dele evitar a dor do que você treinar um animal por meio do prazer, dando um petisco para ele, dando alguma coisa que ele goste. Tudo bem? Então é importante isso, né? A gente, como qualquer outro animal, nós somos movidos por recompensas extrínsecas, né? E essas recompensas extrínsecas, embora elas sejam importantes, é complicado quando elas são o único tipo de recompensa que a gente tem. Tudo bem? Então você está estudando porque não necessariamente você vai ganhar um doce porque você estuda, mas você está vendo uma recompensa extrínseca na forma, por exemplo, de passar num concurso. Então você coloca na tua cabeça assim, eu vou estudar para passar num concurso. Né? O vestibular é um concurso, gente, na prática, né? Você está disputando uma vaga dentre um número finito de vagas, você está disputando uma delas com outros candidatos. Então você pode estipular dentro da tua cabeça que a tua meta, a tua recompensa é passar no vestibular. E depois que você passou no vestibular, você pode estudar para uma prova da faculdade como usando uma recompensa de tipo, eu quero passar na prova. Essas recompensas todas, elas são extrínsecas. No momento em que, independente de você poder comprar elas ou não, você não pode comprar a aprovação no vestibular, né? Vamos falar legalmente, né? Você não pode comprar. Existem alguns casos de fraude, mas em princípio o governo não vende a vaga. Na faculdade também, um professor bem intencionado, ele não vende a nota numa prova. Então, por mais que você não possa comprar, ainda assim é uma recompensa extrínseca, porque ela tem uma data para ser alcançada ou cumprida. Tudo bem? Mesmo que o concurso que você está querendo passar, ele não tenha sido publicado o edital ainda, você sabe que um dia vai ter o edital, e quando esse edital tiver, vai ter uma data, vai ter uma hora, vai ter um lugar em que você vai comparecer e você estará lá para cumprir e receber aquela recompensa. Tudo bem? Isso é uma recompensa extrínseca. Qual que é o problema das recompensas extrínsecas, né? Elas são associadas quase sempre a jogos finitos. Então vamos recapitular. Por isso que aquele vídeo de jogos finitos e infinitos, ele foi tão longo, tudo bem? 1 hora praticamente de vídeo. Porque eu vou usar ele em muitos dos vídeos posteriores, inclusive no de hoje. Os jogos finitos, né? Vamos lembrar, é aquele jogo em que você quer que ele termine. Tudo bem? Você quer ganhar o jogo. O objetivo do jogo é terminar o jogo.
Então, as recompensas extrínsecas, elas são associadas a jogos finitos, porque quando você associa o teu comportamento a uma recompensa extrínseca, você está de alguma maneira tentando fazer o comportamento mais rápido possível para que você receba a recompensa. E daí acabou. Então você come a salada o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você comer a salada, mais cedo você vai receber o doce. E o doce é a recompensa. Tudo bem? Então você tenta encerrar o jogo, você tenta acabar o jogo o quanto antes possível. Então você devora a salada, você nem aproveita ela, é um total caos, tudo bem? Porque você quer o doce, você não quer a salada, tudo bem? E qual que é o problema das recompensas extrínsecas no momento em que elas são finitas? É a ideia de consumismo, né? Porque vamos lembrar da frase lá do Schopenhauer, né? Uma das famosas que aparece sempre aí na internet, né? As pessoas às vezes nem param para pensar sobre ela e estão publicando. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, quer dizer, você tem uma ânsia de ter alguma coisa. Você tem uma ânsia de ter um carro novo, de ter uma casa maior, de ter uma roupa de marca, um tênis novo, um relógio novo, entendeu? Você tem uma ânsia de ter algum tipo de objeto. É uma recompensa, é um bem de valor. Ele pode ter um valor monetário grande e ou um valor simbólico grande, porque às vezes você tem um bem que é caro e ele também tem um valor simbólico. Eu tenho uma bolsa de grife, eu tenho um relógio de grife, e isso me dá status social. Tudo bem. Mas a maioria das vezes que você busca um bem na forma de uma recompensa extrínseca, você tem uma ânsia por ter aquele bem, e no momento em que você alcança ele, você entra numa situação que é o tédio de possuir. Então agora você possui ele. E você não tem mais aquela ânsia de ter, porque agora você já tem. No momento que você tem, o que acontece? Você cria uma ânsia de ter uma coisa nova. Então, uma pessoa que troca de iPhone, toda vez que sai um iPhone novo, ela troca de iPhone, ela é essa pessoa que vive essa constante ânsia. Ela tem a ânsia de ter o iPhone novo. No momento em que ela tem o iPhone novo, agora ela está no tédio de possuir. Entendeu? Ela quer ter a ânsia, ela não quer ter o iPhone novo, ela quer esse sentimento de chegar na recompensa. Mas daí quando ela chega na recompensa, o mundo dela se esvazia. Porque ela chegou lá, e agora? O que eu vou fazer? Tudo bem? As pessoas não se dão conta disso, né? Elas querem chegar em algum lugar, mas elas não se dão conta que ao chegar lá, esse lugar muitas vezes não é tão legal, né? Então, aí você fica com uma sensação de vazio, tipo, e agora? Aí você vai buscar outra coisa para ter. E você, tipo, no momento que você comprou o carro dos teus sonhos, muitas vezes, 2 semanas depois, você já não tá mais ligando para aquele carro. Ou pelo menos não tanto quanto no primeiro dia. Ah, você tirou o carro dos teus sonhos da concessionária no primeiro dia, você passa pano nele e lava ele a cada 2 horas, você não quer um grão de poeira em cima do carro. 3 semanas depois, você tomou uma chuva com o carro tá sujo e tal, você não tá dando bola. A tua casa dos sonhos, na primeira semana, nossa, é maravilhosa, você tira foto, você chama os amigos. 2, 3 semanas depois, 2 meses depois, 2 anos depois, você já não tem, você tá querendo uma casa maior. Isso é um princípio psicológico chamado princípio de Parkinson, o sentido de que a gente tem uma inflação das nossas expectativas. Toda vez que você consegue alguma coisa, você aumenta a tua expectativa para conseguir mais. Então, quando o teu salário é 2.000, você fala assim, nossa, se eu ganhasse 3.000, aí a minha vida ia ser melhor, porque eu ia poder fazer tal e tal coisa. Aí você chega lá nos 3.000, aí você, não, agora eu quero 5.000. E daí você chega nos 5.000, agora eu quero 10.000. E você fica nessa ânsia e nessa ganância de sempre ganhar mais, tá bom? Então, isso é problemático, porque se você só tiver a recompensa extrínseca, você vai ser uma pessoa muito angustiada, porque você vai estar sempre na ânsia de ter mais. Você não vai ver graça no fato de da busca. Tudo bem? Você não vai ver graça na busca por aquelas recompensas. Você só vê a graça na recompensa. E é aí que entra esses vídeos do Wesley, que eu postei vários, né? A dopamina, gente, ela é um neurotransmissor associado com a busca da recompensa e não com a recompensa em si. No momento que você recebe a recompensa, muitas vezes o pico de dopamina é menor do que no momento em que você percebe que a recompensa pode ser alcançada. São coisas distintas. Você perceber que a recompensa é alcançável e você efetivamente alcançar a recompensa. Os picos de dopamina associados a esses dois processos, eles são diferentes. Tudo bem? Então, quer dizer, vamos juntar várias dessas coisas. A recompensa extrínseca é um jogo finito e você simplesmente quer acabar com o jogo o mais rápido possível. Então você às vezes vai adotar estratégias imorais para você alcançar aquele objetivo. Então, por exemplo, se eu comer salada, eu vou ganhar um doce. Você fala, cara, mas eu odeio agrião. Eu odeio agrião. Aí eu vou comer uma salada menos impalatável ou mais palatável, alface, que não tem gosto de nada, né? Eu vou comer alface porque o alface vai me dar o doce. Isso é uma estratégia imoral. Você está tentando usar de subterfúgios no jogo
para você conseguir a tua recompensa final. Em vez de você aproveitar o fato de que comer uma salada, talvez vai te dar melhor qualidade de vida, vai te dar nutrientes que você não obteria em outros tipos de alimentos, e aquilo ali vai ser bom para o teu corpo. Tudo bem? Isso é justamente você pensar no outro tipo de recompensa que eu falei, que é a recompensa intrínseca. A recompensa intrínseca, ela não é algo que tem um valor definido num instante do tempo. Você não alcança ela num determinado dia, numa determinada hora. Ela não tem data, tudo bem? Então ela está muito associada com um jogo infinito, que eu falei nos vídeos atrás. Então vamos pensar, qual que era o objetivo do jogo infinito? Não é ganhar. O objetivo do jogo infinito é continuar jogando, tudo bem? Então quando você pensa em recompensas intrínsecas, você está pensando em recompensas que o simples ato de continuar fazendo aquilo ali, o simples ato de continuar fazendo aquilo ali é o que te traz a recompensa. Você persistir naquele comportamento é o que te traz a recompensa e não necessariamente chegar em algum lugar. Tudo bem? E a recompensa intrínseca, ela não é tão fácil de obter, justamente porque o nosso cérebro, ele não é condicionado a perceber a recompensa intrínseca como tão valiosa quanto a recompensa extrínseca. Eu não estou dizendo que ela não tem valor, ela tem muito valor. Mas perceber o valor da recompensa intrínseca é muito mais difícil. Tudo bem? Por quê? Porque imagine um jogo infinito, o jogo da dieta, ou o jogo do treino físico, ou o jogo da leitura, né, e do estudo. O nosso cérebro está associado a buscar recompensas que sejam mais rápidas possíveis, né, que elas sejam, você obtenha a recompensa o mais rápido possível, e que essas recompensas venham com pouco esforço. Tudo bem? O jogo da dieta, o jogo do treino, o jogo do estudo, eles são jogos que, na verdade, de um dia para o outro, você se esforça muito e você vê praticamente nenhum benefício. Você vê nenhuma recompensa. Então, eu vou colocar o vídeo do Simon Sinek, eu já coloquei ele na descrição do vídeo passado, eu vou colocar nesse de novo, em que ele fala, se você for para academia num dia e você fala assim, eu vou para academia e eu vou treinar muito. No dia seguinte, você vê nenhuma modificação no teu corpo. Uma modificação perceptível no teu corpo. Nenhuma. Você pode ficar 6 horas na academia. A modificação no teu corpo visual, ela é imperceptível. Tudo bem? É mais ou menos como você vê o teu cabelo crescendo. Você não vê o teu cabelo crescendo de um dia para o outro. Você sabe que ele está crescendo, mas você não vê ele crescendo. Se o ato de crescer cabelo fosse um ato voluntário, a maioria das pessoas não iria se engajar nisso, provavelmente. Porque de um dia para o outro você não vê o cabelo crescer. Então parece que você está se esforçando em fazer o cabelo crescer e ele não cresce. Por sorte, né? É involuntário isso daí. O cabelo cresce infinitamente, percebam. O jogo de crescer cabelo é um jogo infinito. Ele continua acontecendo mesmo que o ganho marginal de um dia para o outro seja ridiculamente pequeno, quase zero. Ele é quase imensurável, no sentido de ser muito pequeno, você não consegue medir ele, mesmo que você saiba que ele esteja acontecendo. Tudo bem? Então não é trivial você se engajar em comportamentos que não te trazem recompensa imediata. Mas a questão é que os jogos infinitos, eles trazem recompensas que são infinitas no sentido que elas são permanentes no tempo. Então vamos lembrar, você não ganha o jogo ficando magro. Você ganha o jogo permanecendo magro, caso você esteja com sobrepeso. Você não ganha o jogo ficando sarado. Você ganha o jogo permanecendo sarado. Você não ganha o jogo ficando inteligente. Você ganha o jogo permanecendo inteligente. Então, é a permanência no hábito, é a permanência na recompensa que vai te dar recompensa no futuro. Então, na verdade, as pessoas que são muito inteligentes e que têm um corpo sarado e que fazem dieta há muitos anos, elas aprenderam, elas chegaram naquele ponto em que o todo dia delas é a recompensa. O fato delas estarem todo dia bonitas, saudáveis, bem dispostas, com bom humor, né? Porque tudo isso está associado a você ter qualidade de vida, né? Você estudar, treinar e fazer dieta, está associado a você ter boa qualidade de vida. Normalmente essas pessoas são mais bem dispostas, mais bem-humoradas, mais felizes, mais mentalmente sadias, não só fisicamente sadias, elas são mais mentalmente sadias também. E o fato delas estarem todos os dias assim é a recompensa que elas têm. Elas têm essa recompensa todo dia. Agora, lá no começo, quando elas começaram a treinar, quando elas começaram a se exercitar, quando elas começaram a fazer dieta, não tinha essa recompensa ainda do todo dia, porque elas ainda estavam com sobrepeso, sedentárias, né, ansiosas, depressivas, etc. Então, elas passaram por esse processo de obra, porque elas tinham a visão de que a casa pronta um dia ia chegar. Tudo bem? Então, é curioso pensar, de novo, né? Agora vamos voltar, a gente tá voltando sempre em outros vídeos que já apareceram aqui no canal, né? Vamos voltar lá naquele vídeo Aprenda como uma Criança. Por que as crianças se engajam em comportamentos que são altamente
aprendizáveis, vamos colocar assim, né? Nem sei se essa palavra existe, mas as crianças se engajam em comportamentos que proporcionam grande aprendizado. Porque as crianças se engajam, em muitos casos, em comportamentos que são motivados intrinsecamente. Então, é óbvio, toda criança, ela nasce com um aparato cognitivo que permite a ela ter comportamentos que buscam recompensas extrínsecas, imediatas. Então, claro, isso é instintivo. A criança está com fome, ela chora porque ela quer ganhar o peito, ela quer ganhar o leite, ela está com fome, entendeu? É um comportamento, choro, que vai levar uma recompensa extrínseca, imediata e finita, que é acabar com a fome, tudo bem? Agora, à medida que a criança vai crescendo, ela se engaja no processo de aprendizagem dela, principalmente quando ela tem ali por volta de 2 a 4, 2 a 5 anos. Ela se engaja em muitos comportamentos que são absurdamente intrínsecos no que toca às recompensas. Então, por exemplo, todas as crianças, sejam meninos ou meninas, todas as crianças gostam de desenhar, se for permitido, se houver elementos para ela desenhar, tiver pincel, canetinha e lápis, ou se tiver um chão empoeirado, tiver um pedaço de pau e alguém mostrar para ela que ela pode desenhar com um pedaço de pau no chão, a criança vai gostar de desenhar, todas as crianças gostam de desenhar. Todas as crianças gostam de dançar, é uma expressão artística muito interessante em crianças. Meninos e meninas tendem a gostar de dançar quando são muito pequenos. No decorrer do avanço da idade deles, muitas vezes as meninas passam a dançar mais que os meninos. Mas isso está muito relacionado ao ambiente em que elas vivem. Porque às vezes disse pro menino que dançar é coisa de menina. Às vezes acontece isso. Então ele acaba reprimindo o comportamento dele. Mas é natural da criança humana dançar, é natural da criança humana pintar, desenhar, é natural da criança humana cantar. Percebam, são todas expressões artísticas que têm motivação intrínseca. A criança não está dançando ou cantando ou desenhando porque ela vai ganhar alguma coisa. Ela está fazendo aquilo porque ela gosta de fazer aquilo. A graça é o fazer. A graça não é ganhar alguma coisa depois. E daí a autora lá, me fugiu o nome dela, mas que escreveu aquele livro Mindset, né? Que os coaches hoje deturparam completamente o tema do livro, né? Ela é, na verdade, uma psicóloga, psiquiatra, né? Famosa, que fez experimentos nos anos 90 com crianças envolvidas em comportamentos intrinsecamente motivados. Então, por exemplo, a criança estava lá desenhando, né? É um comportamento intrínseco. Ela faz aquilo porque ela gosta. Aí depois de você deixar a criança desenhar, para algumas crianças eles foram lá e deram uma recompensa extrínseca, tipo ou um doce, né, alguma coisa, ou às vezes um elogio, tudo bem? Um elogio pode ser um comportamento extrínseco, você está buscando aprovação social do ambiente onde você está. Então o elogio, ele não é algo que possa ser diretamente comprado. Óbvio, tem pessoas que podem pagar outros para te elogiar, sim, isso seria o ápice da futilidade, mas acontece, né? Você paga pessoas para curtir os seus posts no Instagram. Mas o elogio é uma recompensa extrínseca. Tem muitas pessoas que não se esforçam porque elas querem se esforçar e obter alguma coisa para si. Elas querem obter o reconhecimento social da sociedade. Isso é uma recompensa extrínseca. Se você pega uma criança que estava pintando e você dá para ela uma recompensa extrínseca, ela começa a desassociar a recompensa intrínseca daquele comportamento e ela passa a esperar a recompensa extrínseca. Então a criança que desenhava e começou a receber o doce, ela começa a desenhar menos e ela começa a desenhar só se ela sabe que ela vai receber o doce. E caso ela não receba o doce, ela vai ser mais intolerante à frustração. Ela vai ficar mais frustrada e ela vai ficar mais explosiva. Ela vai ser menos capaz de controlar a frustração dela, porque agora ela entendeu que o comportamento traz alguma coisa para ela e ela não vai fazer se ela não tiver aquele comportamento. Tudo bem? Então isso é muito perigoso. Na nossa sociedade atual tem muitas crianças que têm comportamentos intrínsecos que estão sendo motivados por comportamentos extrínsecos, por recompensas extrínsecas. A criança vai comer só se ela ganhar o doce, a criança vai comer para ganhar o celular, ela vai comer para ganhar o desenho, tudo bem? Eu, como pai, eu já me vi em situações assim. Eu não estou dizendo que eu sou o alecrim do campo que não faz isso, mas eu me policio para tentar fazer isso o mínimo possível e sempre que eu faço, eu tento me perguntar se havia outras formas de ter feito aquilo. Eu tento controlar como eu vou recompensar a minha filha. Porque reparem, não é apenas o fato de você elogiar. Depende também do que você elogia. Então tem outros estudos que foram feitos com crianças que, volte e meia pipoca no Instagram, coisas relacionadas a isso, em que você deixa duas crianças, ou dois grupos de crianças, né, estudarem ou fazerem uma determinada atividade e você elogia elas de maneira diferente. Você elogia, por exemplo, elas vão fazer uma prova. Você elogia elas pela nota que elas obtiveram, seja qual for. Nossa, parabéns pela sua nota.
e parabéns pelo seu esforço. São dois tipos de elogios diferentes. Ainda que o elogio é extrínseco, mas eles premiam coisas distintas. Elogiar a nota é um elogio extrínseco para uma recompensa extrínseca. A nota é um objetivo extrínseco. Não é intrínseco da pessoa a nota. Agora, esforço é intrínseco. E o que o pessoal descobriu? As crianças que eram mais elogiadas no tocante à nota, elas acabavam adquirindo comportamentos direcionados para obter nota e não aprendizagem. Então, elas eram crianças que, em primeiro lugar, estudavam menos do que as recompensadas pelo esforço, porque estudar requer esforço. Então, se você é recompensado pelo esforço, você tende a se esforçar mais. Se você é recompensado pela nota, a tua tendência é não se esforçar pela aprendizagem, é se esforçar pela nota. Só que esforçar pela nota pode ser subterfúgio, pode ser cola, pode ser memorização. Então, as crianças elogiadas pela nota, elas tendiam a estudar menos para a prova seguinte, nesses estudos, e elas tendiam a ter um desempenho pior na segunda prova. Então, para pensar, eu dou aula na universidade hoje. O que os meus alunos querem 100% da maioria do tempo? Eles querem nota, eles não estão nem aí para aprendizagem. Então, se você é aluno, comece a pensar o quanto você é motivado pela nota ou pelo esforço e pela aprendizagem, que são recompensas intrínsecas. E se você é professor, pense em quanto você está recompensando a nota ou quanto você está recompensando o esforço. E aqui eu não quero fazer aquele discurso ridículo de pedagogos que falam assim, mas ele é esforçadinho, né? Vamos dar uma notinha para ele. Não é isso. Eu estou dizendo um esforço sério, um esforço realmente determinado na função, na direção de obter aprendizagem. Não é fazer qualquer esforço de merda e você recompensar aquilo ali. É você recompensar a pessoa que se esforçou de maneira realmente organizada para tentar buscar a aprendizagem. Ela não fez um esforço desconexo, ela fez um esforço direcionado, um esforço organizado e planejado. É recompensar esse tipo de esforço. Né? E isso na nossa sociedade é muito difícil. O sistema educacional, não só do Brasil, como do mundo inteiro, ou pelo menos da ampla maior parte do mundo, ele tende a valorizar essa questão da nota e valorizar números, valorizar métricas que podem, né? A métrica, obviamente, uma coisa que pode ser medida, em detrimento de coisas que não podem ser medidas. O Simon Sinek fala isso muito nos vídeos dele. Você pode medir o número de egressos de uma escola ou de uma faculdade, mas você não consegue medir com clareza a qualidade desses egressos, o quão inteligentes eles são, o quão capacitados eles são. Porque muitas das métricas que são valiosas num profissional egresso, elas são muito difíceis de quantificar. Por exemplo, hoje um egresso numa universidade, você gostaria que ele fosse criativo. Bem, como que você mede criatividade? Não é trivial medir criatividade. Existem algumas medidas, mas não é trivial, tudo bem? Então a gente tem que pensar sempre, né, em tentar criar comportamentos que sejam motivados intrinsecamente e não extrinsecamente. Nesse ponto, a gente pode dizer que hábitos que são recompensados intrinsecamente, em adultos, né, eles na verdade são hábitos que existiam na criança e que permaneceram no adulto como recompensas intrínsecas e que muitas vezes perfazem um hobby. Então pensa assim, existem pessoas que pintam por hobby, ou pessoas que cantam por hobby, tocam um instrumento por hobby. A pessoa não é profissional naquilo, é um hobby. Ela gosta de tocar violão, ela gosta de tocar piano, ela gosta de pintar, ela gosta de dançar, tudo bem? Ela gosta de cantar, fazer alguma coisa por hobby. O hobby, ele é necessariamente um jogo infinito. Você não pratica um hobby porque algum dia você vai ter uma apresentação. Muitas vezes você pode tocar violão uma vida inteira e nunca se apresentar num concerto, nunca se apresentar em nenhum boteco. Tudo bem? Você pode pintar milhares de quadros e nunca apresentar numa galeria. Você pode cantar milhares de músicas, né? Você tem hobbies, mesmo esporte, né? Você pode praticar um esporte como um hobby, corrida de rua, sem nunca participar de uma prova de corrida de rua. Então, o hobby, ele é necessariamente um jogo infinito. A graça do hobby é você continuar jogando. A graça dele é continuar fazendo. E você faz porque aquilo te desestressa. Você faz porque aquilo te acalma, porque aquilo faz bem para você. Você vê uma recompensa naquilo que é intrínseca daquilo. E não porque você precisa de algum tipo de valoração social. Você não precisa de aceitação social para fazer o teu hobby. Você pode fazer lá na tua casa, quietinho, no teu canto. Ninguém tá vendo que você tá fazendo um hobby. Lá, pintura. Ninguém sabe que você pinta. Ninguém sabe que você toca violão. E você tá fazendo. Tudo bem? E é curioso porque, às vezes, pode acontecer de, durante o teu hobby, você se tornar uma pessoa muito boa naquilo. Pode ser que o menino que toca violão lá com 12, 13, 14 anos, de repente ele tá querendo melhorar pra valer, assim. Ele tá, tipo, se esforçando pra melhorar. Ele tá, tipo, nessa vibe do jogo infinito. Eu quero melhorar, eu quero me aperfeiçoar.
mas chega num ponto em que ele fica bom o suficiente para começar a ganhar dinheiro com aquilo. E daí alguém vai lá e fala para ele assim, viu, você devia ganhar dinheiro com isso, você deveria procurar um emprego com isso. Começa a se apresentar em algum lugar, vira um artista, né? Vira um pintor. E no momento em que você profissionaliza um hobby, duas coisas podem acontecer. Ou você pode decolar e realmente ganhar muito dinheiro com aquilo, porque você é muito talentoso e você faz aquilo com facilidade. Ou você pode colocar o hobby a perder e você começar a odiar a atividade que você amava antes. Porque no momento em que o cara que toca violão, ele tenta se profissionalizar na música, percebam, ele não pode mais se dar o luxo de tocar porque ele gosta. Ele tem que começar a tocar violão em primeiro lugar. Ele não pode tocar o que ele quer, ele precisa tocar o que as outras pessoas querem que ele toque. Agora ele tem que atender uma expectativa da sociedade em termos de qualidade. Ele não pode, tipo, hoje eu toquei mal, mas mesmo assim eu quis tocar porque, enfim, não tô ligando muito para qualidade. Agora ele tem que entregar performance todo dia, porque a sociedade tá pagando ele por isso. E se ele não entregar essa performance, ele não vai receber salário. E o salário é o motivo pelo qual a maioria das pessoas arruma um emprego. Então o que acontece é que às vezes a pessoa ela tá se profissionalizando numa coisa que antes era um hobby e ela passa a odiar aquele hobby. Ela passa a odiar o que antes ela amava, porque ela deixou de ser motivada intrinsecamente, ela começou a ser motivada extrinsecamente. Então agora ela não vê mais graça em tocar violão, exceto se ela ganha dinheiro com aquilo. Ela não vê mais graça em fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que isso acontece com todos os músicos, né? Você pega o Yamandu Costa lá, ele ganha dinheiro tocando violão, mas ele toca violão o dia inteiro. É intrinsecamente motivador aquilo para ele. E ele juntou isso com ganhar dinheiro. Agora, tem pessoas que, por exemplo, imagina um menino que gosta de jogar bola. Ele gosta de jogar bola e tal, vamos pegar o caso do Neymar, sempre gostou de jogar bola. Mas ele não é o cara mais disciplinado do Brasil, disciplinado, percebo a palavra, nem o cara mais motivado, portanto, a empreender esforço no treino. Ele não é um cara que treina para valer. Ele é um cara meio chinelinho no treino, assim, né? Não só ele, tem um monte de jogador de futebol por aí que é chinelinho no treino. Por quê? Porque o cara gostava de jogar bola. Ele não gostava de treinar. Ele não gosta de treinar tiro, dar pique no campo. Ele não gosta de ter que treinar passe, treinar cabeceio, treinar... Enfim, ele não gosta de treinar, gente. Ele gosta de jogar bola. Jogar bola era um hobby. E a maioria da molecada no Brasil, tem 1 milhão de crianças aí que quer ser jogador de futebol, eles não se deram conta que eles não querem ser jogador de futebol. Eles querem jogar bola, que é diferente. Porque você ser um jogador de futebol requer você estar empenhado nos seus treinos. E a maioria não quer se empenhar no treino. Aí quando aparece um cara que é empenhado no treino, um cara que ele não quer jogar bola, ele quer treinar, esse cara palita todo mundo. Tudo bem? Quem que é esse cara? É o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ele não quer jogar bola. Percebam. O objetivo dele não é jogar bola, jogar por jogar. Ele é um cara que vai moer todo mundo no treino. Ele é motivado intrinsecamente pelo treino, não pelo jogo. E daí na hora que ele chega no jogo, ele tira todo mundo pra merda. Em termos de capacidade física. Não tem ninguém que tenha a capacidade física que o Cristiano Ronaldo tem, né? Pelo menos no auge dele. Hoje eu já não acompanho tanto futebol, não sei como é que tá. Mas no auge do Cristiano Ronaldo, em termos de capacidade física, ninguém tinha como se equiparar a ele. Porque ele era um cara que era motivado pelo treino e não pelo jogo. Claro, o jogo oferecia um outro tipo de recompensa para ele. A performance no jogo era uma coisa que, claro que ele estava buscando, mas ele entendia que a performance no jogo é uma consequência da performance dele no treino. Então ele se dedicava muito no treino. Tem vários vídeos de treino dele, principalmente na época do Real Madrid, em que você vê claramente ele se esforçando mais que os outros. Tá todo mundo tendo que fazer flexão no chão, fazendo aquela flexãozinha migué, e ele tá fazendo flexão batendo palma. Ele não precisava estar fazendo isso. Mas ele escolheu fazer, porque ele escolheu se esforçar mais durante o treino para colher mais performance durante o jogo. Ele é um cara motivado intrinsecamente, que colhe recompensas extrínsecas. Atletas muito bons de qualquer modalidade, o cara que ganha medalha de ouro olímpica, normalmente ele é um cara que não é motivado pela medalha de ouro. Ele é motivado pelo treino e a medalha de ouro acaba virando uma consequência extrínseca de uma motivação intrínseca. Tudo bem? Então, esses caras, eles não estão visando a medalha de ouro. Mas a medalha de ouro acaba se tornando uma consequência do comportamento deles, de ser obsessivo no treino e não obsessivo na competição. Então, eles não precisam adotar estratégias finitas para ganhar uma determinada competição. Eles estão tão bem preparados que eles podem jogar o jogo infinito e mesmo assim eles vão ganhar aquela competição, né? E aonde que isso se aplica também no mundo corporativo, você pode ter pessoas que têm, às vezes, burnout, né? Ou que têm algum tipo de ansiedade, algum tipo de transtorno psiquiátrico causado pelo trabalho. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa está muito motivada para trabalhar, porque ela tem um emprego que paga muito bem para ela, eventualmente, e ela não quer largar aquele emprego, porque aquele emprego dá um salário muito bom para ela, tudo bem?
E isso torna ela uma pessoa muito disciplinada. Ela é muito motivada, ela tem um motivo muito bom para ir trabalhar, que é ter um emprego bom. Bom no sentido, ele tem muitos benefícios e ele paga um bom salário. Tem um bom VR, tem vale cultura, tem vale academia, tem várias coisas. Mas o emprego, ele adoece a pessoa, certo? Ele é um emprego que tem muito assédio moral, tem muito assédio psicológico, a pessoa está sempre estressada, tá sempre tentando bater a meta e não consegue, não sei o quê. Essa pessoa às vezes atinge um burnout, por quê? Porque o fato dela ser altamente motivada e disciplinada faz com que ela persista num hábito que é ruim para ela. Isso às vezes acontece também. Então é claro que ela está tendo um benefício daquele hábito, que é o bom salário e os bons benefícios, VR, academia e tal, mas está vindo coisa ruim junto e para não perder as coisas boas, ela acaba persistindo na coisa ruim. E a pessoa entra em burnout, a pessoa entra em um colapso nervoso e desenvolve síndrome do pânico e agorafobia e, enfim, ela não consegue sair de casa. Por quê? Porque ela persistiu por tempo demais num hábito que era ruim para ela. Ela estava colhendo alguns frutos bons, mas no saldo a coisa era ruim. Ela adoeceu fisicamente e hoje boa parte do dinheiro que ela ganha naquele emprego, que é um salário bom, ela gasta com remédio psiquiátrico, porque senão ela não consegue tolerar o trabalho. Tudo bem? Então ser disciplinado às vezes é bom, mas pode ser ruim. Pode ser ruim porque a pessoa disciplinada ela tem uma tendência maior a persistir num hábito que é ruim também, simplesmente pelo fato de que ela entende que ela tem que engolir sapo às vezes. Então a gente precisa entender até que ponto aquele sapo que eu estou engolindo é por uma coisa que talvez vai me beneficiar no futuro. Não, eu vou melhorar, eu vou ganhar uma promoção no futuro, vai ser melhor. Ou se você está só engolindo sapo à toa e ficando doente. Aí você tem que procurar outro emprego. Tudo bem? Você tem que procurar um emprego em que você não tenha esse tipo de motivação que te adoece. Tá bom? Isso nem sempre é muito claro quando você está trabalhando, mas é preciso estar atento a esse tipo de coisa. Tudo bem? Então, sabendo tudo isso, né, vamos imaginar que você está querendo construir bons hábitos, você está querendo construir hábitos que são saudáveis e você quer que esses hábitos tenham motivações intrínsecas, ou seja, você quer aprender a valorizar o processo, tudo bem? Você quer aprender a ver a recompensa no processo em si e não necessariamente só na recompensa final. É importante ainda ter a recompensa final, tá bom? Eu acho que é importante entender que você conseguir fazer alguma coisa só pelo processo requer uma maturidade muito grande naquela atividade. Normalmente você não consegue fazer isso de início. Tudo bem? O David Goggins fala num vídeo que eu coloquei na descrição do vídeo passado, eu vou colocar aqui também, é você correr mesmo que você não tenha campeonatos. Muito difícil fazer isso, mas ele faz isso porque hoje ele já é um ultramaratonista, ele tem uma experiência muito grande na corrida. Tudo bem? Então, ele conseguiu adaptar a mente dele para conseguir ver o objetivo apenas no processo, e se recompensar de maneira plena só no processo. No começo, isso não é trivial. Então, encontre um motivo pelo qual você vai começar alguma coisa. Tudo bem? Agora, como fazer com que você consiga aprender a se recompensar pelo processo de chegar lá também e não só pelo objetivo final, tudo bem? Nós temos que entender de novo aquela analogia do cabelo, né? O cabelo está crescendo mesmo que você não veja. Quando você vai para academia todo dia e quando você faz dieta todo dia e quando você lê um pouco todo dia, você não está de um dia para o outro mais magro ou mais bonito ou mais inteligente. Mas você tem que acreditar que você está melhorando. E se você fizer isso todo dia, eu garanto, é 100% garantido que você vai melhorar. Você só não sabe quando, né? Porque, de novo, é o jogo infinito. Você não sabe quando. As pessoas têm taxas diferentes. Tem pessoas que começam a se exercitar, em um ano elas estão saradas. Tem gente que começa a se exercitar, leva 10 anos para ficar sarado. Tem gente que começa a correr, um ano depois está correndo uma maratona. Tem gente que leva 10 anos para correr a maratona. Tudo bem? Então, você não tem certeza de quando vai acontecer. Você só sabe que vai acontecer. Então, como você tem essa recompensa no futuro e essa recompensa é incerta, isso necessariamente envolve fé. E aí, de novo, volta no vídeo nosso lá, se é sorte ou se é Deus. Então, eu falei, o acaso favorece a mente preparada. Ou seja, a pessoa que estudou, o acaso de uma prova surpresa favorece ela, né? Ao mesmo tempo que a pessoa que estudou e acredita em Deus vai dizer assim, não, Deus me deu essa prova aqui, porque hoje eu estou preparado e Deus me deu uma oportunidade de mostrar esse meu preparo. É a mesma coisa, gente. Você vai ter fé no seu Deus, que vai te proporcionar oportunidades de mostrar a tua performance, ou você vai ter fé que o acaso vai sorrir para você no futuro. Tudo bem? Isso é recompensar o processo. É você continuar fazendo mesmo que você não veja os ganhos hoje, porque você está de olho nos ganhos no futuro. A fé é sobre isso. É você acreditar que no futuro você vai receber uma coisa que você não está recebendo agora. O investimento é isso. Quem investe numa ação ou num título do tesouro ou alguma coisa, essa pessoa tem fé que essa ação vai valorizar. Ela tem fé que o título do tesouro vai pagar os juros para ela.
Não existe nenhuma garantia disso. Pode ser que o Estado quebre, pode ser que dê uma terceira guerra mundial aí, pode ser que o Collor apareça de novo, confisca a poupança e todo mundo. Pode acontecer, tudo bem? Se isso acontecer, tudo bem, não aconteceu o que você queria, você tinha fé que aquilo ia acontecer e não aconteceu. Então, você fazer sem a garantia de que você vai conseguir é ter fé. E é por isso que o pessoal fala, você tem que ter fé no processo. Porque é um ato de fé, acreditando em Deus ou não, acreditando no destino, acreditando na sorte, no que quer que seja, pelo fato de você estar mirando uma recompensa futura que é incerta, isso envolve fé. Então, mesmo quem é ateu, essa pessoa está tendo fé no momento em que ela faz um investimento e ela espera que esse investimento dê lucro para ela. Bem curioso isso, né? A fé não está relacionada à religiosidade. Está relacionada a você acreditar que você vai receber algo no futuro, sendo que não existe garantia que você vai receber esse algo. Tudo bem? Então você continua fazendo, né? Todos os dias, mesmo que você não veja vantagem. Isso é o que o Kobe Bryant fala em muitos dos vídeos dele, né? Que são famosos na internet, principalmente depois que ele morreu. Ficou um vazio muito grande de pessoas que falavam da maneira como ele falava a respeito disso, né? Então os vídeos começaram a pipocar ainda mais. E é o tema do livro dele, né? O Mamba Mentality, a mentalidade Mamba. A ideia dele é o seguinte: os juros são compostos. Então, quando você começa a estudar investimento, por exemplo, você vê lá a curva da poupança, a curva do investimento, ela é uma exponencial. No começo dá lucro quase nenhum e lá no final da tua vida dá um lucro gigante, né? Quem é bilionário hoje, tipo Warren Buffett, muitas vezes esse cara não tem um lucro zilionário todo ano. O cara trabalha com 1, 2% por ano, tudo bem? Só que o cara tá fazendo isso há 35 anos, 40 anos, 50 anos, tudo bem? Então ele tá tirando boa parte da fortuna dele dos últimos anos, não lá do começo, né? Então o pessoal fala que em questão de tempo, né? Se você quer adquirir 1 milhão, os primeiros 10 mil os primeiros 100 mil vão tomar 34% do teu tempo. Ou seja, você leva 34% para conseguir 10% do valor. E depois você consegue 10% do valor em 1% do tempo. Porque esse juro é composto, tudo bem? Então você tem que continuar fazendo aqui, que é justamente onde você não tem recebimento nenhum, você tem um recebimento, é igual ao cabelo, você só não percebe ele de tão pequeno que ele é. Você está lá fazendo investimentos, os dividendos pagam centavos. Você fala, nossa, eu nunca vou ficar rico com centavos. Todo mundo que está rico hoje, ou pelo menos a maioria, né, começou com centavos. Começou fazendo investimentos que rendiam centavos de dividendos. E hoje o cara recebe milhões, né? Tipo o Barsi, recebe milhões de dividendos. Ele começou, provavelmente, em algum ponto, a primeira pessoa da família dele que começou a fazer investimentos, investiu com centavos. Então isso é o que o pessoal, o Kolbe fala e muitos outros falam sobre incremental steps. Então são passos incrementais, é você fazer pequenos passos minúsculos numa certa direção, mas você não parar de se mover naquela direção, tudo bem? E esse começo, que é a fé no processo, é a hora que você está fazendo esses passos e você não sente que você está subindo. É uma rampa inclinada para cima, mas a inclinação dela é tão pequena que você não percebe que você está subindo. Tudo bem? Você não percebe que você está subindo. E daí é muito difícil você conseguir persistir, porque você quer subir e você não está vendo você subir. Tudo bem? É relativamente difícil você persistir nisso, né? Então, você vai procurar ter fé nesse processo e persistir nele mesmo que você não veja vantagens. Nesse sentido, a gente pode fazer uma analogia da fé com a vida religiosa no seguinte sentido. Muitas pessoas religiosas, elas associam a ideia de que elas vão fazer o bem no mundo porque elas estão visando a vida eterna. Tudo bem? Então isso é bem comum, é um dogma religioso bem comum de que, olha, eu vou fazer o bem porque se eu fizer o bem, Deus vai me presentear com a vida eterna no paraíso. Tudo bem? E uma vez perguntaram isso para o Asimov, eu vou colocar o vídeo aqui embaixo, né? Isaac Asimov, que era um famoso, ele era cientista também, né? Mas famoso escritor de ficção científica, né? Escreveu muitos livros sobre robôs, né? Principalmente o Eu, Robô, né? Uma coletânea de contos dele. E perguntaram para o Asimov assim, na ausência de Deus, as pessoas não ficam livres para fazer coisas imorais, tipo matar os outros? E dele fala, não, pelo contrário. É muito egoísta a pessoa que só faz o bem hoje porque ela quer a vida eterna. Porque parem para pensar, isso é uma recompensa extrínseca. É extrínseco à própria vida, é extra vida. Você só consegue essa recompensa depois que você morrer. Tudo bem? E você faz o bem hoje, porque você quer essa recompensa depois da vida. Então, quer dizer, se não tem Deus, você não vai fazer o bem. Pelo contrário, você deveria fazer o bem para as pessoas, ajudar as pessoas, ser gentil, ser bondoso, né? Porque isso é o certo a fazer. E não porque você vai receber uma graça divina depois. E é por isso que o pastor Caio Fábio, né, que é um pastor brasileiro,
que tem opiniões bem controversas a respeito de muitos temas religiosos, né? E eu gosto muito de uma frase em que ele fala assim: quanto mais ateus existirem no mundo, melhor para o evangelho. Olha que frase chocante, né? Quanto mais ateus existirem no mundo, melhor para o evangelho. Por quê? Porque os ateus que têm bom coração são aquelas pessoas que vão fazer o bem para o outro não porque eles acreditam na vida eterna, porque eles não acreditam que tem um Deus. Eles vão fazer o bem porque é o certo a se fazer. E é isso que o evangelho prega. Quando você vai para a igreja, você escuta a palavra do evangelho, o evangelho especificamente falando sobre os ensinamentos de Jesus Cristo enquanto vivo, o evangelho de Jesus prega o amor ao próximo, não fazer ao próximo o que você não quer que façam a ti mesmo, etc. E tem muitas pessoas que matam em função da religião, né? Fazem o bem para o seu próximo, mas matam a pessoa de outra religião porque acham que estão fazendo isso e que Deus vai ficar feliz porque eu matei outra pessoa por meio da religião, essas guerras religiosas que acontecem por aí. Ou intolerância religiosa, né? O cara vai lá, é cristão, ele vai lá e queima um terreiro de candomblé porque ele acha que aquilo lá é do demônio. E dele acha que Deus vai ficar feliz com ele com isso. Cara, essa vai ser a primeira pessoa que vai ser mandada para o inferno. Porque ela não seguiu o que Jesus falou. Jesus falou, faça o bem para os outros. E daí o Caio fala, olha, quanto mais ateus, melhor para o evangelho. Porque os ateus, em muitos casos, são as pessoas que pregam o evangelho verdadeiro. Fazer o bem para o outro, sem que necessariamente você esteja recebendo uma recompensa extrínseca. Eles fazem o bem para o outro porque é intrínseco para eles fazer o bem. É uma recompensa intrínseca você ter a oportunidade de fazer o bem para o outro. Tudo bem? Então, quer dizer, se você quer atingir essa recompensa intrínseca, você tem que estar cercado de outras pessoas que também pensem intrinsecamente como você. Se você vai para uma igreja em que você só faz o bem porque você quer a vida eterna, você vai adotar essa mesma estratégia. E percebam, essa é uma estratégia finita. No momento que você morre, você consuma ela. Aí você vai descobrir se tem vida eterna ou não, né? Pode ser que não sei, né? Ninguém sabe. Agora pense que é muito difícil você se engajar nesses comportamentos, porque ninguém foi lá para a vida eterna e voltou para saber se isso funciona ou não. Agora, com dieta, com treino, com leitura, todas as pessoas que fizeram isso, se deram bem, você pode conhecer elas. Então, você quer se engajar num processo, se junte, se cerque de pessoas que pensam o processo como você quer pensar. Você quer fazer dieta? Se cerque de pessoas que fazem dieta. Quer treinar? Se cerque de pessoas que treinam. Quer ler todo dia? Vai para uma biblioteca e encontre pessoas que estejam tão dispostas a ler quanto você quer estar disposto para ler no futuro. Porque o ambiente modula o teu comportamento. O Wesley fala muito isso e todos os psicólogos, psiquiatras sabem disso. E os alcoólicos anônimos sabem disso. O ambiente modula você. Então, quer dizer, a pessoa está lutando contra o álcool e ela não pode ir pro bar, porque o bar vai disparar gatilhos nela que vão associar ela a beber. Ela tem que ficar em casa. Ah, eu quero fazer dieta. Tudo bem, não vai no bar na sexta. Ah, mas eu queria ir no bar. Então arque com a consequência, cara. Não tem como, entendeu? Você quer ir pro bar, você quer fazer dieta e você quer ir pro bar onde todo mundo tá comendo hambúrguer e batata. Não tem como. Não tem como, entendeu? Você é burro. Você tá achando que o teu córtex pré-frontal é tão senhor de si que ele é capaz de modular o ambiente em torno dele. Isso não é verdade, entendeu? Então, você quer fazer dieta? Se cerque de pessoas que façam. Quer treinar? Se cerque de pessoas que treinam. Porque se você tá fazendo dieta e vai pro bar e não tá bebendo, aí alguém vai falar, ih, olha lá, o caretão lá que não bebe, não sei o quê. Cara, como que você evita isso? Não vai, fica em casa. Ou vai para um lugar onde as pessoas não bebem, que as pessoas se divertem de outra forma. Tudo bem? Se cerque de pessoas que vejam o processo da mesma maneira como você quer ver o processo. Tudo bem? Porque elas já passaram pelo que você passou, você vai passar, e no futuro outras pessoas vão se cercar de você, porque você vai estar vendo um processo de uma maneira que elas também não veem. Isso é bem interessante, né, de você recompensar o processo de todo dia, porque de certa forma isso está relacionado à criação de um vício. Tudo bem? A pessoa que fuma, ou a pessoa que usa álcool todo dia, ou a pessoa que usa droga todo dia, muitas vezes essa pessoa tem um hábito que é disruptivo para a vida dela, mas ela está recebendo benefícios com isso. Então a pessoa fica ansiosa, a pessoa que fuma, ela fica ansiosa se ela não tem um cigarro e o cigarro controla a ansiedade dela. Tudo bem que esse cigarro vai trazer outros tipos de malefícios, mas ela não está pensando nos malefícios quando ela acende o cigarro, ela está pensando só no benefício. Tudo bem? Então, se ela quer parar de fumar, ela precisa achar outros hábitos que talvez providenciem para o corpo dela uma sensação parecida com o fumar. E, curiosamente, o exercício físico está entre eles, porque o exercício físico ajuda muito a controlar a ansiedade e de uma maneira muito mais duradoura e persistente do que o cigarro. Tudo bem? Então, é sempre recomendado para pessoas que estão parando de fumar praticarem exercício, porque é altamente... o exercício físico ajuda a controlar os gatilhos que disparam a ansiedade. Tudo bem? E se você pensar numa pessoa viciada, essa pessoa, ela repete hábitos todos os dias. Mesmo que o hábito seja ruim, mas ela está recebendo algum tipo de benefício, né? No caso do cigarro, o controle da ansiedade momentâneo. É uma
recompensa finita, porque a cada 5 minutos a pessoa tem ansiedade, então a cada 5 minutos ela precisa acender um cigarro, mas ela adquiriu um hábito que é todo dia, tudo bem? Então quando a pessoa está querendo parar de fumar, ou ela está querendo parar de beber, ou está querendo parar de usar droga, a principal métrica que se usa para manter a pessoa alinhada com essa disposição de não recair é o número de dias que ela está sem recair, tudo bem? Então a pessoa vai lá e ela fala assim, não, eu estou há 2 dias sem fumar, eu estou há 3 dias sem fumar, eu estou há 48 dias sem fumar. Quando você está no 48º dia sem fumar ou sem beber, se você for um alcoólatra, você começa a pensar assim, cara, mas se eu beber hoje, eu vou voltar para o zero. E essa é uma recompensa intrínseca, gente, porque além de ter a valoração social, a sociedade gosta de pessoas que eram alcoólatras e estão parando de beber, a sociedade premia isso, né? Mas pensa, é uma recompensa intrínseca porque você de alguma forma começou a valorizar aquele comportamento de se abster. Você começa a valorizar, você dá um valor simbólico para aquilo. Aquilo não tem valor monetário, aquilo tem um valor simbólico. Tudo bem? A tua sequência de dias é o teu maior prêmio. Eu estou há X dias sóbrio. Eu estou há X dias sem usar droga. Eu estou há X dias sem fumar. Tudo bem? Isso é uma métrica para desenvolver um vício e também é uma métrica para controlar ele. Porque a pessoa viciada usa todo dia, então ela tem que parar de usar todo dia. E eu achei muito interessante porque o criador do Duolingo, ele descreveu um TED Talk, né, que também está aqui embaixo na descrição, que é como transformar a educação num hábito viciante. Como tornar uma pessoa viciada em educação. E o Duolingo, que é um aplicativo lá de aprender idiomas, né, ele criou essa estratégia. Ele criou um contador de dias que diz lá quantos dias você está entrando no Duolingo seguido para aprender idioma. Fazer uma lição, que dura tipo 2 minutos. Tudo bem? Quantos dias seguidos? Existem muitas pessoas que não queriam fazer uma determinada lição no Duolingo num fim de semana, num domingo, mas elas entram lá por 2 minutos, 3 minutos, só para não perder a sequência de dias. Tudo bem? Para qualquer um que já leu no Kindle, né, ou em algum outro dispositivo de leitura virtual, o Kindle diz lá, você está tantas semanas seguidas sem furar, né? Ou você está tantos dias seguidos lendo. Porque às vezes você fura um dia na semana, mas pelo menos um dia na semana você foi, então você conta semanas também. E tem muitas pessoas, eu tive uma época que li muito no Kindle, eu ia lá e eu às vezes lia 2 páginas num dia, que eu tava meio corrido e tal. Eu lia 2 páginas só para não perder aquele dia. Tudo bem? Porque isso dá essa sensação de, olha, eu tô fazendo todo dia, e eu não tô perdendo a minha sequência de dias. Então essa estratégia da sequência de dias é muito interessante na hora que você quer recompensar o processo, porque ela é, por definição, você recompensar o processo. Você começa a criar uma valorização em acrescentar um dia a mais na tua sequência de dias. Cada dia começa a ter um peso naquilo ali. E você começa a desistir daquela ideia de, se eu furar um dia não dá nada. Se eu for 6 dias na academia e furar um, não dá nada. Se você furar um toda semana, realmente não dá nada. Mas quando você começa a emendar 2, 3 semanas que você não furou nenhum dia, aquele furar um, ele começa a custar muito caro. Psicologicamente falando. Você começa a falar, cara, mas se eu furar hoje, eu perco aquela minha sequência. Não, não vou furar. Eu vou caminhar 1 quilômetro que seja, mas eu vou caminhar. Todo dia 1 quilômetro. Tudo bem? Eu vou estudar todo dia, nem que seja 2 minutos, no Duolingo. Eu vou ler todo dia, nem que seja 2 páginas no Kindle. Tudo bem? Porque esses dispositivos online é mais fácil deles rastrearem do que você lê no papel, né? E daí, o que que acontece? Quando você starta o comportamento, quando você dispara o comportamento, o que acontece é que o corpo é muito inercial, né? Então, se você está parado, a tendência do teu corpo é ficar parado. Mas quando você começa a se mexer, a tendência dele é continuar se mexendo. Então, você fala para si mesmo, eu vou estudar todo dia 10 minutos. Na prática, os primeiros dias você vai estudar 10, mas dali poucos dias você vai estar estudando mais 10. Porque depois que você se mexeu 10 minutos, é natural do corpo continuar naquele mesmo movimento. Se você estava estudando, ele vai continuar estudando. Se eu vou todo dia caminhar 1 quilômetro. Cara, com 2, 3 dias você já vai estar caminhando mais que 1 quilômetro. Porque o mais difícil é começar o hábito. Tudo bem? O mais difícil é começar. Se você começou, a tendência é você continuar fazendo. Vamos lembrar por quê? Porque a dopamina está associada a você começar um comportamento que vai te levar para uma recompensa. Se você começou ele, você não precisa de tanta dopamina para continuar naquele hábito. Então você fala assim para mim, eu vou treinar por 5 minutos todo dia. Eu vou caminhar por 1 quilômetro todo dia. A maior parte dos dias você vai caminhar muito mais que 1 quilômetro. Porque você colocou um padrão de dopamina muito baixo para começar, que é começar por 1 quilômetro. E depois, para continuar esse 1, precisa de menos dopamina ainda. Então você pode acabar caminhando 3. Agora, se você tivesse começado do começo falando, eu preciso caminhar 3, você subiu o limiar de dopamina do início para um patamar que talvez você não tenha energia para atingir. Então isso é meio que um hack para você conseguir
construir hábitos todos os dias. Você diminui o valor de ativação da dopamina até um valor tão baixo que é praticamente impossível não começar. Tudo bem? O Jordan Peterson fala isso de uma maneira que é até chocante, né? Ele fala assim, ó, você tem uma meta muito grande, né? Você quer construir uma casa. Divida essa meta em etapas tão pequenas, mas tão pequenas, que até alguém patético e ridículo igual você seja capaz de fazer. Então olha as palavras que ele usa, patético e ridículo. Ele falou assim, olha, uma determinada pessoa se sente incapaz de fazer uma tarefa hercúlea, tudo bem. Mas se você picar aquela tarefa em 300 tarefas, em 300 mil tarefas, cada pedaço vai ficar tão pequeno que você não é capaz de conscientemente concordar com a ideia de que você não é capaz de lidar com aquele pedaço. Então, por exemplo, eu quero construir uma parede que tem 1 milhão de tijolos. Eu vou botar um tijolo por dia. É impossível a pessoa que fale para si mesma que ela não é capaz de botar um tijolo por dia. Ah, mas vai demorar 1 milhão de dias, eu não tenho todo esse tempo. Bom, amigo, aí é outra história. Agora, se você colocar na cabeça que você tem que colocar um tijolo por dia, na maior parte dos dias você vai colocar mais de um tijolo. Essa que é a graça da coisa. E aí que você começa a recompensar o processo, porque você baixou tanto o nível necessário para começar a atividade, e como o fato de continuar ela requer muito pouco esforço, o que acontece é que você acaba fazendo ela todos os dias. Você criou ativamente e conscientemente e deliberadamente um vício, mas é um vício positivo. Então treinar um dia não é difícil, treinar todo dia é difícil. Fazer dieta um dia não é difícil, fazer dieta todo dia é difícil. Estudar um dia não é difícil, estudar todo dia é difícil. Jogar o jogo infinito é difícil. Como que você joga o jogo infinito? Você reduz o nível de esforço para jogar ele em cada dia a níveis tão ridículos que você simplesmente não é capaz de não fazer. Então assim, eu tô querendo começar a correr. Põe o tênis. Não fala para você que eu vou correr. Fala assim, vou pôr o tênis. Eu garanto que depois de pôr o tênis, a probabilidade de você ir correr é maior. Às vezes pode acontecer de você pôr o tênis e não ir correr, mas se você pôr o tênis, você reduziu absurdamente o nível de dopamina necessário para você começar a correr. Tudo bem? E todo mundo consegue pôr o tênis. Então esses são truques em que você consegue driblar o desejo da tua cabeça de ficar parado. Tudo bem? E assim você começa a recompensar o processo, porque você começa a ir todo dia e você começa a ver benefício naquilo. E cada vez aquele hábito que era difícil começa a ficar cada vez mais fácil. E daí quanto mais fácil ele fica, vamos lembrar do vídeo passado, não tem difícil e fácil, né? Tudo depende do teu limiar de percepção de esforço. Vai chegar uma hora que vai ser fácil para você fazer uma coisa que 1 ano antes parecia impossível. Comigo foi assim na maratona. Eu corri uma maratona com menos de 2 anos que eu comecei na corrida. Eu já tinha começado outras vezes no passado, não tinha dado certo, eu estava sedentário, eu comecei a correr, eu estipulei uma meta. A meta era muito longe de uma maratona, era muito menos que isso. Eu vou contar isso no próximo vídeo, tá? Porque esse próximo vídeo também vai juntar as coisas que a gente está falando aqui. Então, eu corri uma maratona porque quando eu comecei a correr eu não pensava na maratona. Eu estava pensando numa outra métrica. E essa outra métrica era tão ridícula que eu falei, cara, se eu não conseguir fazer isso, aí eu sou um merda mesmo. Entendeu? Eu vou me sentir mal. Então, de novo, eu não estava motivado no começo. No sentido de entusiasmado. Vamos lembrar daquela dicotomia. Eu não estava entusiasmado. Eu estava, tipo, triste, porque eu falei, cara, se eu não conseguir fazer isso, eu sou um merda mesmo. Entendeu? E acabou que deu certo. Eu vou contar essa história depois, né? Então, se você tiver nessa dúvida, né, sobre, eu preciso achar uma razão para ir e tal, você sempre tem essa razão, esse motivo. Agora, se cada dia você precisa ficar se lembrando desse motivo, usa uma frase que o Brandon Bressan, é um influencer de corrida que tá bem famoso no Instagram, ele tem um bordão que chama nem pensa, só vai. Cara, nem pensa muito, por que eu tenho que ir correr? Não pensa, cara, simplesmente vai. Começa e depois que você começar, simplesmente vai embora. Então é difícil de acreditar, mas a maior parte das pessoas fala que o primeiro quilômetro da maratona é o mais difícil. E não é coisa de coach, não é coisa de discurso motivacional. Normalmente, quando o corredor sai para correr, e eu tô falando isso porque eu descobri isso na prática, né? Quando você começa a correr, o primeiro quilômetro é o pior, porque é onde você precisa disparar a questão dos seus neurotransmissores que vão te recompensar pelo processo. No primeiro quilômetro, eles ainda estão sendo disparados. É o quilômetro que você mais tem vontade de desistir, é o primeiro, em qualquer treino. Se eu vou correr 5 ou se eu vou correr 30. O primeiro é o mais difícil. Cara, às vezes, a segunda metade do treino é mais fácil do que a primeira. A depender da intensidade do treino, claro. Então, é curioso pensar que, mesmo quando você recompensa o processo, às vezes é difícil começar. Mas no momento que você começa, vai embora. Essa ideia de ir todo dia
ela está relacionada, né, para finalizar, com essa recompensa intrínseca da seguinte maneira. Todo dia que você vai treinar, você venceu um pouquinho da preguiça. Todo dia que você fizer dieta, você venceu um pouquinho a gula. Todo dia que você lê, você venceu um pouquinho a ignorância. Você venceu um pouquinho. Talvez você não perceba o ah, tamanho desse incremento. Porque é igual o cabelo, você não vê ele crescendo. Mas, cara, daqui uns 2 ou 3 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, você vai olhar para trás e vai falar, cara, o cabelo cresceu muito. Cara, minha inteligência cresceu muito. Nossa, a minha capacidade cardíaca cresceu muito. A minha barriga diminuiu muito quando você faz dieta, né? Então, pensem nesses juros compostos, nesses incremental steps, nesses passos incrementais, como sendo eles a recompensa que você precisa buscar. Você vai buscar migalhas dessas recompensas todos os dias. E você vai formar um pão inteiro dessas recompensas lá no final. Tudo bem? Quando você aprender a fazer isso, você vai estar recompensando o processo. E a chance de você persistir nos seus hábitos que são bons vai ser muito maior. Beleza? No próximo vídeo eu vou juntar todas essas histórias especificamente no contexto da corrida. E eu vou tentar explicar por que eu comecei a correr e por que tanta gente parece maluca de acordar às 5 horas da manhã para correr e tem uma razão para isso. Né? Todas as razões relacionadas à corrida são dependentes de tudo isso que eu falei no vídeo de hoje. Forte abraço. Até mais.